Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e comunica que, nesta data, está sendo realizada uma importante sessão solene. Estão presentes para integrar a mesa principal dos trabalhos Dr. Ricardo Dagres Schmidt, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo. Uma salva de palmas ao Dr. Ricardo. Dr. Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, sempre presente, prestigiando os eventos dessa casa, representando o seu presidente, Dr. Flávio Cooper. Salva de palmas, Dr. Giordani. Um dos grandes idealizadores deste evento, Dr. Cláudio Peron Ferraz, muito digno conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, e representando aqui o seu presidente, Dr. Marcos da Costa. E o professor de todos nós, um dos maiores nomes da história do direito do trabalho em nosso país, eminente professor Amaury Mascaro Nascimento, advogado, um dos maiores juristas nacionais. Estão também presentes Dr. Nelson Manrich, advogado e presidente da Academia Nacional de Direito do Trabalho. Doutora Ana Amélia Mascarenhas Camargo, advogada e ex-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Doutora Cláudia Regina Lovato Franco, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em São Paulo. Dr. Luiz Carlos Moro, advogado, diretor cultural e ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Doutora Eliana Saad Castelo Branco, representando a Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Doutora Alessandra Cristiane Algarim, assessora particular representando o deputado Bruno Covas, secretário de Estado do Meio Ambiente. Doutor Luiz Otávio Camargo Pinto, diretor-secretário do Sindicato da Sociedade de Advogados do Rio de Janeiro, representando o seu presidente, doutor Geraldo Baraldi. Capitão Magalhães, representando o coronel Benedito Meira, comandante-geral da Polícia Militar, e doutora Sônia Mascaro, eminente advogada trabalhista. Senhoras e senhores, esta não é uma sessão comum, não é uma sessão qualquer, esta é uma sessão solene. Sendo uma sessão solene, ela possui rígida forma sacramental, só pode ser convocada pelo presidente da Assembleia Legislativa. O deputado Samuel Moreira se encontra em exercício neste cargo, nesta função. E só pode ser solicitada a pedido de deputado com mandato nesta casa. Nós solicitamos essa sessão solene para comemorar o Dia do Advogado Trabalhista e os 70 anos da consolidação das leis trabalhistas. Dia do Advogado Trabalhista. A data foi instituída pela Lei Estadual 14.652 de 2011, lei de nossa autoria, e será comemorada anualmente no dia 28 de setembro. Esta iniciativa visa ressaltar a relevância do papel do advogado trabalhista em nossa sociedade, de fundamental importância, permitindo o equilíbrio de duas das mais admiráveis garantias constitucionais, a livre iniciativa e o valor social do trabalho. O advogado trabalhista atua na defesa de um dos direitos humanos mais importantes, que consagrou um degrau a mais na etapa de desenvolvimento da civilização humana, a etapa em que o trabalho não é oprimido pelo capital, em que o Estado não cruza os braços no laissez-faire, laissez-passer e deixa que a economia permita que o mais forte domine o mais fraco, assegura direitos e, portanto, quem exerce a advocacia trabalhista
de alguma forma, atua na defesa dos direitos humanos e na defesa da própria civilização da humanidade. Convido a todos os presentes para, em pé, ouvirmos a primeira parte do hino nacional brasileiro, executado pela Camerata da Polícia Militar de São Paulo, sob a regência do grande amigo desta casa, primeiro-tenente músico Ismael Alves de Oliveira. Parabenizamos a belíssima execução da primeira parte do hino nacional pela Camerata da Polícia Militar, essa gloriosa instituição, o 130 de 31. Tenho certeza que esta casa sempre defenderá todas as prerrogativas dos senhores que no dia a dia se arriscam em defesa da nossa segurança. Muito obrigado. Comunico aos presentes que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida pela TV Assembleia no dia 12 de outubro, sábado, às 21 horas, horário nobre, pela NET, no canal 13, quem tem TVA, canal 66, TVA Digital, canal 185, e TV Digital Aberta, canal 61.2. Neste momento, damos a palavra e convidamos para ocupar a tribuna principal desta casa, tribuna de uso privativo dos deputados, mas que hoje se rende nesta justa homenagem aos advogados de defesa dos direitos humanos trabalhistas da sociedade. E convida Dr. Nelson Manrique, advogado e presidente da Academia Nacional de Direito, que falará sobre os 70 anos da CLT. Está aberta a palavra. Peço à nossa assessoria, Dr. Flávio, que conduza o Dr. Nelson até a tribuna principal dos trabalhos. Até o parlatório. Excelentíssimo deputado Fernando Capesso, agradeço o convite, a oportunidade, da pessoa de quem eu saúdo os que integram essa mesa. Quero saudar os meus queridos amigos, colegas trabalhistas, advogados que estão aqui, todas as autoridades presentes. Quero me dirigir de modo particular
ao professor Amaury. Faço uma homenagem muito especial por ser o meu orientador durante toda a minha vida aqui de advogado e de professor lá em São Francisco. Agradeço muito, professor Amaury, todo o apoio que me deu e, como foi bem dito pelo deputado, é o nosso professor e o nosso orientador. Pediram-me para falar sobre os 70 anos da CLT, nesse dia que nós comemoramos o Dia do Advogado Trabalhista. É um tema fácil para nós que atuamos com o direito do trabalho. É um tema que demandaria muito tempo e eu preciso pouco tempo para isso. Quero organizar o meu pensamento em 2 temas. Primeiro, falar um pouco da origem da nossa CLT e depois falar um pouco dos avanços que nós temos, que nós hoje observamos e algumas dificuldades que nós enfrentamos. Em relação às origens do direito do trabalho, nós podemos falar de uma origem mais remota, de uma origem mais recente. Isso me refiro a 1930, quando Getúlio Vargas entrou no poder e trouxe, obviamente, todas aquelas ideologias que vieram do Sul, e aí me refiro às origens mais remotas do pensamento positivista, Júlio de Castilhos, basicamente. E aí nós temos uma marca da CLT que é a progressista. A outra marca que veio com Vargas é a marca do autoritarismo. Nós poderíamos resumir a CLT nesses 2 tons. Nós, e quero resgatar isso ao final, percebemos que avançamos muito nessa marca progressista, mas nós não conseguimos nos livrar do autoritarismo. Essa é a primeira reflexão. Isso merece, evidentemente, um esforço muito maior do que essas palavras que eu estou tentando colocar aqui. Porque muitos pensam que a CLT surgiu no dia 1º de maio de 43. É um equívoco muito grande, porque a CLT não foi nem consolidação, não foi nem um código. Não é? Ela foi mais do que isso. E quando ela surgiu e entrou em vigor no dia 10 de novembro de 1937, e aqui nós já percebemos a sua marca autoritária para comemorar exatamente o golpe de Getúlio Vargas, quando ele outorgou a Carta de 37, dessa oportunidade, já se dizia que a CLT nascia incompleta, sujeita a críticas, mas o que era possível naquele momento para atender aos reclamos da sociedade e às diversas tendências que então se verificavam. E Oliveira Viana dizia que nós precisamos, desde já, fazer uma reforma da CLT, para que ela se adapte às mudanças do mundo moderno. E essas mudanças, como todos sabem, foram sendo feitas ao longo da história do direito do trabalho. Mas a sua marca registrada não foi abandonada. Nós continuamos sob o signo do autoritarismo, até mais recentemente. É evidente que a Constituição de 88 tem uma importância fundamental para nós, porque nós resgatamos aquela ideia inicial de progressismo pregado por Júlio de Castilhos, onde naquela época já se dizia que não era possível se confiar num contrato porque ele era opressor. Em 88, com a declaração de que nós apostamos numa sociedade onde o trabalho tem valor, conseguimos, então, construir uma página importante da nossa história que não se completou, que é a dignidade do trabalhador e o trabalho como fundamental. Essas reflexões, elas, evidentemente, são fundamentais para aqueles que imaginam que a CLT surgiu do nada, que a CLT foi o resultado da providência divina. Ela foi fruto de lutas, e nós sabemos que
Hoje não se aceita a ideia de que os trabalhadores receberam um legado do Estado. Nós temos aí algumas greves para mostrar a luta dos trabalhadores na conquista de seus direitos. Mas é evidente que Getúlio Vargas, quando ele implantou a CLT, ao oferecer aqueles direitos aos trabalhadores naquela oportunidade, ele garantiu o mínimo, mas também impediu que se avançasse, porque não houve espaço para a negociação coletiva. E aí, obviamente, nós já estamos diante dessa face autoritária, onde não apenas o Estado concentrou o monopólio da produção da norma, impedindo que houvesse negociação coletiva, não dando pelo menos um terreno propício para isso, como também ele chamou a si o monopólio da solução dos conflitos. E me parece que esse autoritarismo hoje ainda é observado quando nós não conseguimos avançar dentro das empresas a representação dos trabalhadores. Mas já começo a falar daquele segundo ponto que me propus. Quais são, olhando a história dos 70 anos da CLT, os avanços que nós podemos registrar? E quais são as dificuldades que nós temos ainda? Nós, recentemente, tivemos um congresso aqui no Ubatuba, sob a presidência do Dr. Ricardo Schmidt, onde se debatia se a CLT era retrógrada ou se havia avanços possíveis a serem apontados na CLT. E até se tentou fazer uma votação, quem achava que a CLT era retrógrada, era avançada. É uma questão que não se vota, né? Porque se discutem ideias. No plano científico não há verdade e não há erro. Há ideias que devem ser debatidas. Entre os avanços, me parece que nós podemos apontar como, primeiro, o reconhecimento da dignidade do trabalhador. Esse é o ponto fundamental. O trabalhador como pessoa humana e como cidadão. Esses dois aspectos me parecem que representam o maior avanço da CLT nesses 70 anos. Nunca, como já se falou, se viu na história do direito do trabalho a valorização do trabalhador, muito obrigado, a valorização do trabalhador no aspecto da sua dignidade. O trabalhador, como pessoa humana, tem dignidade, atributos que são específicos dele e, portanto, devem ser respeitados, inclusive o resultado de seu trabalho. E, além disso, ele é um cidadão. Ele não entra na fábrica deixando pendurado no cabide, na porta da entrada, a sua cidadania. Ele entra como pessoa humana e, como tal, com sua dignidade e com a sua cidadania. Hoje nós conseguimos, como eu falei, avançar muito no aspecto da dignidade do trabalhador. Qual é a ação trabalhista que não tem uma reclamação por danos morais? Vivemos a era do excesso em relação a isso. Certamente chegaremos a um bom termo, não é? Onde repudiamos qualquer tipo de dano moral, qualquer tipo de assédio moral, qualquer tipo de assédio institucional ou assédio existencial. Não é? Mas nós não avançamos muito em relação à cidadania. Nós temos muita dificuldade de fazer com que o trabalhador, pelo menos, seja ouvido, seja comunicado daquilo que se refere às mudanças e transformações da empresa. Mas será uma conquista, certamente, mesmo porque já ratificamos a Convenção 135 da OIT sobre esse tema, e temos lá no artigo 11 da Constituição a representação dos trabalhadores, mas continua letra morta na prática. Um outro aspecto que me parece que deve ser destacado é o combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil. Hoje, o Brasil se destaca como um país que tem como bandeira, de um lado, admitindo que existe trabalho escravo, e, do outro lado, impedindo que o trabalho escravo seja observado no território nacional. Há uma série de medidas que o Brasil vem tomando
para erradicar o trabalho escravo. Nós não temos, infelizmente, uma legislação adequada para dizer o que é trabalho escravo. Nós temos um artigo do Código Penal com diversas características daquilo que pode ser tido como trabalho escravo e uma ordem, uma instrução normativa do Ministério do Trabalho, o que deixa a definição muito em aberto e há muito subjetivismo e isso cria muita insegurança jurídica. Mas isso não significa que nós não devamos, ao contrário, combater o trabalho escravo. Da mesma forma, temos uma outra bandeira, que é o combate ao trabalho infantil. Nós temos uma política que é adotada, inclusive copiada por outros países, no combate ao trabalho infantil. Não temos mais aquele quadro de todos conhecido, né, onde era comum o trabalho infantil. Existe trabalho infantil ainda, infelizmente, mas não na medida que havia até recentemente. Uma outra questão que me parece que se pode apontar como avanço é a construção de uma agenda do chamado trabalho decente. E, ao mesmo tempo, o chamado trabalho seguro. Como um corolário da dignidade do trabalhador e a obrigação do empregador de manter o seu empregado íntegro, tanto do aspecto físico quanto do aspecto moral. E existe, então, um programa, inclusive, capitaneado pelo TST, na gestão do ministro Dall'Asen, do trabalho seguro, onde há uma conscientização por parte das empresas da importância de se manter um ambiente voltado à segurança e à manutenção da saúde do trabalhador. E, ao mesmo tempo, o Brasil se destaca na sua agenda de construção do trabalho decente, que é um conceito bastante difuso. Nós não sabemos exatamente o que significa trabalho decente concretamente, qual é a consequência de a empresa ter ou não ter um trabalho decente. Mas nós temos uma ideia de que, na proposta do trabalho decente, nós não apostamos mais nessa dicotomia entre trabalho subordinado e autônomo, como não fosse possível uma outra forma de trabalho, porque o que se pretende é criar condições para que as pessoas tenham trabalho e tenham renda, não necessariamente um emprego e um salário. E com base nisso, nós então avançamos no combate a qualquer forma de discriminação. E com isso eu apontei 3 princípios fundamentais da Declaração da OIT de 98, que é combate ao trabalho infantil, erradicação do trabalho escravo e a implantação combate a qualquer tipo de discriminação. É evidente que o quarto ponto dessa proposta da OIT, desse acordo, dessa declaração de 98, que é a implantação da liberdade sindical, já corresponde à primeira dificuldade que nós temos e é o primeiro retrocesso que eu gostaria de apontar. Nós não temos até hoje a implantação da liberdade sindical, por mais que o Brasil, como membro da OIT, tenha aprovado a Convenção 158, a Convenção 87, desculpem, em 1948. Essa convenção foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas não saiu da gaveta dos senadores. Nós entendemos que não é possível a consolidação da democracia sem a implantação de todas as liberdades públicas. A liberdade sindical é uma das faces da liberdade pública. Ora, se nós não temos liberdade sindical, nós não temos a consolidação da democracia, porque nós não temos todas as liberdades públicas reconhecidas. E isso tem uma consequência prática muito grave, porque nós não temos espaço para negociação coletiva. Para que isso fosse possível, nós temos que tomar uma medida bastante radical, bastante difícil, é romper com o passado, é fazer uma reforma sindical. A reforma sindical seria o primeiro passo para aquela que nós entendemos fundamental, reforma trabalhista, que até hoje não ocorreu. Embora tenha ocorrido, conforme Oliveira Viana já havia previsto, reformas pontuais, mas nós não conseguimos fazer uma reforma
mais profunda que avance em relação às ideologias que foram implantadas no governo Vargas. E, obviamente, não vamos entrar em detalhes, como é o conceito de empresa, né, e outros conceitos que nós até hoje mantemos na CLT. Uma outra situação, por conta da falta dessa reforma trabalhista que devia começar pela liberdade sindical, é o descompasso da CLT com a realidade que nós vivemos hoje. A CLT foi criada num ambiente diferente, onde o mundo do trabalho desconhecia o que hoje nós enfrentamos. É verdade que a CLT tentou fazer adaptações, mas nós não conseguimos fazer uma adaptação à realidade para que haja uma eficácia do direito do trabalho. Nós podemos apontar, por exemplo, a questão da dicotomia entre trabalho subordinado e trabalho autônomo. Critica-se que os países desenvolvidos criaram a figura da parassubordinação ou do trabalho autônomo dependente e que eles não poderiam nos indicar um caminho adequado porque eles estão em crise e eles mesmos não conseguiram resolver a sua lição de casa, porque tem um desemprego alto, vive uma crise muito grande e as reformas trabalhistas não são suficientes. Portanto, a resposta não estaria simplesmente em encontrar uma terceira via, que é o trabalho parassubordinado. Mas, de qualquer maneira, nós precisaríamos encontrar uma saída legal para trabalho tipo pejotismo que nós encontramos hoje na sociedade, aquele tipo de trabalho intelectual que foi aprovado por uma lei no artigo 129, mas que, obviamente, continua sendo aplicada aquela regra que todos conhecem. Onde há trabalho, presume-se trabalho subordinado, até prova em contrário. E isso dificulta muito. Nós já temos casos em alguns países europeus onde se parte do pressuposto de que a prova da fraude cabe ao empregado e não basta provar que houve trabalho. Então veja que aí nós temos um campo bastante grande para ser discutido. Nós não avançamos muito, eu já tenho um tempo limitado, eu preciso concluir. Eu quero que a professora Mauri me permita só mais um minutinho para dizer que talvez uma das grandes dificuldades que nós temos é um retrocesso muito grande. Nós não conseguimos implantar sistemas alternativos de solução de conflitos. Nós não admitimos a arbitragem, damos pouca importância à mediação. Ao contrário, nós formamos advogados que militam, que brigam, que gostam do contencioso. Nós não temos aulas, não temos espaços nas faculdades, na formação do advogado, para mediação nem para arbitragem. Com isso, eu quero também já me dirigir para a minha conclusão final. E gostaria muito que o professor Amauri estivesse falando aqui. Ele que deveria, certamente, fazer essa análise dos 70 anos da CLT. Eu faço uma imagem muito pálida disso, longe daquilo que o professor Amauri colocaria. Por isso, eu peço que o professor Amauri seja condescendente comigo, né? E eu tenho faltado em algumas aulas, por isso não consigo repetir o que deveria fazer nesse momento. Mas eu concluo dizendo que nós hoje temos um desafio muito grande. O desafio de lembrar que o trabalho não é mercadoria. Um desafio de fazer com que essa página que nós estamos construindo do trabalho decente, levando em conta a cidadania do trabalhador, não terminou. E que a questão econômica e social é resolvida basicamente nesse confronto entre empregado e empregador, que nós não podemos desprezar a figura da empresa, porque a Constituição garante a livre iniciativa. Não podemos desprezar a figura do empregado, porque a Constituição proclama o trabalho como valor. O desafio do direito do trabalho, e essa é uma das lições do professor Amauri, é como conciliar o econômico e o social. Não é apenas avançar no social, não é apenas avançar no econômico. E sim resolver essa questão do confronto entre como manter a empresa viva e produtiva, como criar empregos decentes. Esse é o grande desafio que nós temos. Muito obrigado pela oportunidade.
Anunciamos também a honrosa presença do professor Cássio Mesquita Barros Júnior, professor titular da Faculdade de Direito Largo São Francisco e presidente da Fundação Arcadas. Muito honrados com a sua presença. Enviam seus cumprimentos os deputados estaduais Aldo Demarque e João Caramês, a desembargadora do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Maria Doralice Novaes, coronel engenheiro Eliezer Cabral, diretor do Instituto de Logística da Aeronáutica, e o vereador José Américo Dias, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Passamos a palavra agora ao Dr. Luiz Carlos Moro, que irá discursar em nome dos mantenedores da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, eminente deputado Fernando Capês, excelentíssimos senhores presidente e ex-presidentes da querida Associação dos Advogados Trabalhistas aqui presentes, vejo diversos de nossos ex-presidentes aqui, meu querido professor Amaury Mascaro Nascimento, a quem devo até hoje as minhas mais profícuas lições de direito do trabalho, a quem devo uma enorme parcela da minha constituição como profissional, como militante nessa seara, que é a seara de eleição de todos nós, meus caríssimos colegas, senhoras e senhores. É singela a razão da minha presença aqui à tribuna. Incumbe-me falar em nome daqueles que são mantenedores da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, pela passagem de uma data. Uma data é sempre um símbolo. Uma data representa algo que suscita a nossa reflexão. Mas eu gostaria de comemorar mais que uma data. Há uma segunda data a ser comemorada, desembargador Giordani. Essa segunda data não se vê na história da República desde 1916. Nós estamos hoje no dia 7 de outubro de 2013. Há exatos 25 anos e 2 dias da promulgação de uma Constituição republicana. Esse fenômeno de 25 anos da vigência de uma Constituição só ocorreu uma única vez durante a história republicana, e já no longínquo ano de 1916. Isso representa algo simbólico. Assim como representa algo bastante simbólico, a circunstância de nós termos um diploma legal, como a consolidação das leis do trabalho, ainda que decorrente de um trabalho de amealhar uma legislação que já vinha sendo desenvolvida desde muito antes, e ainda que suscetível de uma quantidade muito significativa. É um diploma de 922 artigos com 1.236 incisões ao longo dos 70 anos. Portanto, senhor presidente, é notável a circunstância de nós termos um diploma que rege uma relação tão conflituosa quanto a relação capital e trabalho, que complete a idade de 70 anos. Mas a CLT, se bem examinada, não traz nos seus dispositivos
uma idade média de 70 anos. Ao revés, ela é muito mais jovem do que a data da sua entrega à promulgação, entrega ao público, ao povo brasileiro, no estádio do Vasco da Gama, em 1º de maio de 1943, pode sugerir. É um documento com 1.236 incisões que compõem um verdadeiro patchwork legislativo. Há ali uma enorme gama de retalhos legislativos feitos sobre o influxo de distintas orientações ideológicas, diversas orientações ideológicas. A CLT já foi alterada, por vezes adulterada, por vezes retraída e, muitas vezes, quando distraída, traída. Ela é um documento cuja obra social é incomensurável. Nós não temos aqui como quantificar a quantidade de conflitos sociais que esse documento proporcionou pacificação. Nós não temos como nos insurgir ou fazer aqui uma elegia ao produto dessa obra, cujos resultados são de difícil apuração. Mas um dado é certo. Um dado me parece bastante interessante. Nós temos há 70 anos no Brasil, ainda que com inúmeras modificações internas, um documento essencial regente das relações de capital e de trabalho. Esse documento produz em todos nós que trabalhamos nessa seara um enorme assentamento institucional bastante significativo. Basta dizer que hoje aproveitamos essa sessão para comemorar também um segmento da advocacia. Tivemos recentemente a passagem do Dia Estadual em que comemoramos a figura do advogado trabalhista. E o advogado trabalhista se vê hoje na contingência de responder à sociedade a um certo epíteto, a um rótulo que se normalmente deseja pespegar sobre a figura do advogado trabalhista e que seguramente não é de todo verdadeiro. Nós não somos plenamente ultrapassados. Nós não somos figuras despiciendas. Nós não somos usurpadores do direito alheio. Ao revés, a advocacia trabalhista tem produzido, quer na seara do direito coletivo, com todas as vicissitudes que a CLT pode nos trazer e nos oferecer, quer na seara do direito individual, o produto de nosso trabalho representa para o país uma enorme fonte de assentamento das agitações sociais, de assentamento das buscas e das perspectivas da classe trabalhadora, e nós acabamos por conferir segurança às relações econômicas. Eu quero comemorar 25 anos de estabilidade institucional na nova ordem republicana. Quero comemorar 70 anos de advocacia trabalhista sob a égide da CLT e quero comemorar a existência de uma instituição que, ao longo desse período, soube evoluir, soube se postar,
soube se atomizar, se difundir, que é a justiça do trabalho, que em 1943 sequer integrava o poder judiciário. Em 1943, estava disseminada por pouquíssimas capitais do país. Nós, advogados, em 1943, éramos pouco menos de 8.000 em todo o país. Nós éramos uma classe que se compunha de pessoas que não se dispunham a se dedicar na íntegra a trabalhar na solução dos conflitos naturais que decorrem da relação capital e trabalho. Esses 70 anos fizeram com que a justiça do trabalho se disseminasse para todos os municípios do país. E hoje não há um único município em que não haja jurisdição especializada trabalhista. Os advogados no país, senhor presidente, somos 800.000, segundo os dados do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, dos quais 39% nos dedicamos à seara trabalhista. Somos o maior segmento da advocacia. Nós não podemos dizer que o legado da CLT é um legado de somenos importância ou um legado que não seja passível, como tudo, de uma melhoria. Mas nós temos que reconhecer o papel histórico que essa legislação exerceu na sociedade brasileira, assim como temos que reconhecer o papel histórico que a advocacia trabalhista exerce na sociedade brasileira. Mantenedores da associação, da querida Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, ressurgida em 1978, depois de um hiato em que, infelizmente, uma iniciativa anterior acabou sendo interrompida mercê de um período autoritário que vivemos no país. Houve, nos idos de 1950, na década de 50, uma associação que vicejou entre 1954 e 1965. E, infelizmente, faleceu. Morreu de morte matada. E só em 1978 é que a advocacia trabalhista pôde se reorganizar numa nova entidade que hoje é absolutamente assente entre todos nós, que tem uma vida institucional rica, que viceja e tem presença constante nas instituições que trabalham com a relação capital e trabalho. Tenho orgulho de ser advogado trabalhista. E diria mais, que os mantenedores da Associação dos Advogados Trabalhistas não somos apenas aqueles que contribuímos com a sua existência e que satisfazemos um compromisso voluntário que estabelecemos de manutenção da entidade. Somos mantenedores, todos nós, associados, filiados e aqueles que se integraram voluntariamente à Associação dos Advogados Trabalhistas, que tem, no dia de hoje, um dia marcante na sua história, um dia que há de ficar indelével, não só para assentar essas datas comemorativas todas, como para dizer que a advocacia trabalhista se alia ao Poder Legislativo do Estado de São Paulo na defesa de um direito do trabalho respeitado, forte e que impacte positivamente sobre a sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Concedemos agora a palavra à doutora Ana Amélia Mascarenha Camargo, advogada e ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, que irá discursar em nome de todos os ex-presidentes da associação.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do deputado Fernando Capês, cumprimentar o nosso atual presidente, nosso antigo presidente, o digníssimo representante do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e vão me permitir um afetuoso cumprimento, um grande abraço ao professor Amaury Mascaro Nascimento. Sem dúvida nenhuma, todo advogado trabalhista do Brasil gostaria de dar esse abraço afetuoso ao senhor professor e agradecer profundamente por todas as lições de direito do trabalho que o senhor deu, que o senhor continua dando a todos nós, e principalmente uma lição de vida por essa pessoa extraordinária que é o senhor. Muito obrigado por estar presente aqui, e é uma honra podermos realizar essa homenagem ao senhor. Muito bem. E foi com extrema honra que eu aceitei o convite da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo para estar aqui representando os antigos presidentes da associação, da nossa querida associação, que surgiu, como diz agora há pouco o doutor Moro, surgiu também como uma associação, uma entidade política, fazendo frente a uma ditadura militar, e também para que se organizassem os advogados trabalhistas em busca de melhores condições de trabalho. Essa honra em representar os antigos presidentes se dá também ao fato de que todos os ex-presidentes são pessoas dignas, muito capazes e extremamente lutadoras, porque eu posso garantir a todos os senhores que realmente é muito árduo o trabalho do presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Todos os presidentes, eles enfrentaram dificuldades, desde dificuldades financeiras a dificuldades políticas. Mas eu gostaria de ressaltar uma dificuldade que sempre é encontrado nessa função, e como representante da associação, que, infelizmente, é a pequena parceria que o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo tem com os advogados trabalhistas. Sempre foi muito difícil para o presidente da Associação dos Advogados, da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, fazer que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entenda a importância do advogado trabalhista na condução da justiça do trabalho. Infelizmente, a associação ou demais entidades de advogados em São Paulo, elas são consultadas, ou raramente são consultadas, e elas são apenas informadas de algum tipo de decisões ou procedimentos que regem a nossa vida profissional. Então, eu penso que dos maiores desafios que nós, o presidente, tivemos e que, infelizmente, continuamos a ter, é mostrar para o Tribunal Regional do Trabalho que nós queremos uma parceria sadia, que nós queremos uma parceria do cotidiano, que todos nós temos a ganhar com isso, não só o tribunal, mas também os advogados e, principalmente, o jurisdicionado. Nós entendemos que o trabalho dos tribunais e dos magistrados são realmente extenuantes, eles têm um grande, enorme volume de trabalho, mas, sem dúvida nenhuma, se houvesse essa maior parceria, todos nós estaríamos ganhando. Nós temos, atualmente, infelizmente, duas situações emblemáticas que demonstram esse problema de relacionamento da advocacia trabalhista com o seu tribunal regional, que é a questão do PJE, do processo eletrônico, e também da descentralização da Justiça do Trabalho. Sem dúvida nenhuma, nós podemos dizer que é, no mínimo, confusa, a aplicação do PJE e dessa descentralização da Justiça do Trabalho, e que, se nós tivéssemos participado, estivéssemos participando como parceiros, sem dúvida, a aplicação desse sistema eletrônico de processo e da descentralização da Justiça do Trabalho poderia ocorrer de uma maneira mais cordata e com maior sucesso do que simplesmente algo imposto
e sem a prévia consulta dos advogados trabalhistas. Mas eu quero dizer também que, com relação ao advogado trabalhista, todos nós, operadores do direito do trabalho, temos uma grande e delicada função social, porque nós lidamos com uma conflituosa relação entre o capital e o trabalho. O professor Manricho já falou sobre isso, o doutor Moro também aqui falou sobre isso. Se nós considerarmos que esse conflito capital-trabalho é inerente ao regime capitalista, nós vamos entender o nosso papel socialmente relevante na nossa atuação profissional. Dessa delicada relação de trabalho, de manter o possível equilíbrio entre esses dois lados conflitantes, essas duas forças conflitantes se baseiam na nossa profissão no dia a dia. Percebendo que o direito do trabalho é uma importante engrenagem da economia e que também tem como objetivo proteger o trabalhador, e isso, sem dúvida, foi uma conquista da CLT e uma conquista também da nossa Constituição, proteger o trabalhador de eventuais abusos dos empregadores, torna-se essencial uma adequação constante no manejo da legislação trabalhista, aprendendo cotidianamente as mudanças das formas de trabalho para evitarmos o estímulo à automação e à finalização dos postos de trabalho. A manutenção do empregado, como também a manutenção da dignidade do trabalhador, necessita de nosso trabalho diário e cotidiano para a sua sobrevivência. Portanto, estar na presidência de uma entidade que agrega profissionais liberais que lidam com uma delicada relação capital-trabalho e que depende de um judiciário lotado de trabalho e que conta com pouca estrutura de organização, requer muita força de vontade, muita determinação e muito fôlego. E sabemos que todos os nossos presidentes, com maiores ou menores sucessos, maiores ou menores dificuldades, sempre responderam a esses desafios de forma digna, profissional e com extrema dedicação. Penso que a dedicação do atual presidente e dos futuros presidentes dessa entidade deverá estar constante e árdua, mas terão um novo desafio. E esse desafio, eu entendo que é garantir ao advogado trabalhista, que continue a ser um operador do direito, um estudioso de direito, e não apenas um operador de informática, porque, sem dúvida nenhuma, nós corremos, infelizmente, esse risco. Com a aplicação do PJE, nós precisamos preservar a nossa capacidade profissional, o nosso estudo jurídico, para que não sejamos apenas conduzidos a uma transformação na nossa atividade, que seria uma transformação para uma atividade simplesmente de informática. Vários aqui já passaram pela dificuldade de enviar uma contestação e inúmeros documentos através desse sistema eletrônico. Não quero aqui, de jeito nenhum, criticar a modernização do sistema da Justiça do Trabalho, evidentemente que isso é irreversível e é necessário, mas que tem que ser feita com devido cuidado, e a nossa associação tem que cuidar, como as demais entidades de advogados, tem que cuidar para que o operador do direito não vire um operador de informática. Então, nós sabemos que esse é um grande desafio do atual e dos futuros presidentes dessa entidade. Enfim, quero dizer que inúmeros desafios serão apresentados aos futuros presidentes da nossa querida e respeitada associação, e, em nome de todos os anteriores presidentes, desejo a eles muita perseverança, liderança e conquistas, principalmente e sempre com o objetivo de garantirem para o advogado trabalhista a possibilidade de que nosso Estado o acesso ao conhecimento jurídico atual e moderno para que possa enfrentar todas as transformações econômicas, manter o seu relevante papel profissional em nossa sociedade. Muito obrigada. Muito bem. Parabéns. Neste momento, o doutor Ricardo Dags Schmidt, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. E este deputado
entregarão um diploma de honra ao mérito ao Dr. Cláudio Peron Ferraz, que representará todos os conselheiros e membros de comissões da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e sua diretoria executiva. Nós encaminharemos individualmente todos os demais diplomas de honra ao mérito, mas fazemos questão de entregar este para a pessoa que foi um dos principais idealizadores desta sessão solene, que atuou na organização e se empenhou para que ela se tornasse realidade. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com o logo oficial da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por iniciativa do deputado Fernando Capês e da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, por seu presidente, Dr. Ricardo Dagres Schmid, em sessão solene para comemorar o Dia do Advogado Trabalhista, presta homenagem ao Dr. Cláudio Peron Ferraz pela sua relevante participação na gestão 2012-2014 da TSP. O Dia do Advogado Trabalhista foi instituído e hoje é lei. Foi instituído pela Lei Estadual 14.652/2011, lei de nossa autoria, por sugestão do Dr. Cláudio Peron Ferraz e sua diretoria, e visa a ressaltar a importância do advogado trabalhista em nossa sociedade, pois permite o equilíbrio de duas das mais admiráveis garantias constitucionais, a livre iniciativa e o valor social do trabalho. São Paulo, 7 de outubro de 2013. Fernando Capês, deputado estadual. Ricardo Dagres Schmidt, presidente da AATSP. Convido o Dr. Ricardo para, juntamente comigo, fazer a entrega ao nosso homenageado Cláudio Peron Ferraz. Uma salva de palmas, Dr. Cláudio Peron Ferraz. Convido agora o Dr. Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, para, juntamente com este deputado, entregar uma placa em homenagem a este que é o professor de todos nós, Dr. Amaury Mascaro Nascimento, advogado e jurista. Convido também sua filha e eminente advogada do trabalho, doutora Sônia Mascaro, para auxiliar nessa entrega. Ele, que é professor emérito e titular de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e da Pontifícia Universidade Católica. Foi juiz do trabalho, foi promotor de justiça, consultor jurídico do Ministério do Trabalho, presidente honorário da Academia Nacional de Direito do Trabalho, secretário-geral da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho e Seguridade Social, membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, ex-consultor jurídico do Ministério do Trabalho e Emprego. E vamos interromper nesse momento, porque senão passaríamos até o dia seguinte lendo o vasto currículo que Sua Excelência construiu na sua biografia, na sua linda história de vida dedicada ao direito. Doutor Giordano, doutora Sônia, vamos fazer esta homenagem tão bonita a essa pessoa que tanto amamos e que é tão importante para o direito.
Convido o Dr. Maxwell Vieira Borges, diretor jurídico do IPEM, para, juntamente com este presidente, entregar também uma homenagem ao Dr. Luiz Carlos Moro, advogado, diretor cultural da Associação dos Advogados de São Paulo e ex-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Convido o Dr. Cláudio Peron Ferraz para, juntamente com esta presidência, entregar também uma homenagem à doutora Ana Amélia Mascarenhas Camargo, advogada e ex-presidente da ATSP. Convido o nosso presidente, Ricardo Dagre Schmidt, para, juntamente com a presidência desta sessão, entregar uma homenagem ao professor Dr. Nelson Manrique, advogado e presidente da Academia Nacional de Direito do Trabalho. Professor Nelson, que lembrou agora que há 10 anos atrás estivemos juntos em Porto Velho, num congresso que se realizava, claro, ele falando de direito trabalhista e eu de direito penal, mas tivemos um encontro muito oportuno, muito bonito. Nesse momento, esta presidência pede auxílio ao Dr. Cláudio Peron para entregarmos uma homenagem ao Dr. Ricardo Dagre Schmidt, que é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, especialista em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica e advogado trabalhista formado pela nossa querida Faculdades Metropolitanas Unidas. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso presidente. Neste momento, como não poderia deixar de ser, estamos todos ansiosos pelas palavras do nosso presidente, do presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, Dr. Ricardo Dagre Schmidt. O parlatório principal pertence a Vossa Excelência. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do deputado Fernando Capês, que a Associação Trabalhista dos Advogados Trabalhistas de São Paulo tem muita honra
de tê-lo patrocinando esse encontro magnífico em comemoração ao nosso aniversário. O deputado realmente faz a diferença no Estado de São Paulo. É um político digno, é um político exemplar para toda a classe. E por isso a Advocacia de São Paulo se sente honrada em tê-lo presidindo esta mesa. Aproveito para cumprimentar todos os demais presentes, autoridades e os colegas, em nome do deputado. Eu me incumbi, na verdade, essa noite, de fazer homenagem ao nosso professor de todos nós. E nessa homenagem, eu passei algumas horas pensando em como qualificá-lo, professor. Qual seria a palavra realmente que demonstraria essa vivência no direito do trabalho? E a palavra que, para mim, ela mais espelha essa realidade é que o professor é brilhante, absolutamente brilhante. E por que desse brilhantismo? Porque não tem um advogado neste país que não tenha estudado através de vossa obra. Não há. Todo advogado desse país tem a sua obra no escritório. Isso é magnífico. Isso é um exemplo de dedicação ao direito social, ao nosso direito do trabalho. Quiçá, nós advogados hoje, iniciantes na profissão, algum dia tenhamos parte da expertise que Vossa Senhoria trouxe para a nação brasileira. Realmente é louvável a dedicação de vida, muitas vezes deixando a família de lado, situações corriqueiras, para se dedicar à evolução e à defesa do direito individual e coletivo do nosso país. Parabéns, professor. Grato por conviver na nossa nação. Palavra de presidente é palavra de presidente, professor. Foi homenageado em nome de toda a associação. Parabenizo o professor Ricardo Dagli Schmidt pelo gesto de homenagem, de humildade, de grandeza, à altura de um grande presidente. Está fora do meu script aqui. Em nome da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, eu gostaria, e inclusive da advocacia como um todo, nós gostaríamos de homenageá-la, deputada. Homenagear esta que é de coração, pela vossa dedicação à frente de muitos temas importantes da sociedade brasileira. Espero, de coração, que vossa política, vossa dedicação à política, ela tenha um caminho muito longo, muito extenso, e não se restrinja apenas ao nosso Estado. Parabéns, deputada. Muito obrigado. Também ganhei. Vou ler. A Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para comemorar o Dia do Advogado Trabalhista, os 70 anos da CLT, presta essa homenagem ao excelentíssimo deputado Fernando Capês, pela inestimável contribuição que tem prestado à advocacia trabalhista e, principalmente, pela autoria da Lei Estadual 14.652, de 2011, que instituiu o Dia Estadual do Advogado Trabalhista, comemorado anualmente no dia 28 de setembro. Ricardo Dagli Schmidt, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, 7 de outubro de 2013. Puxa, é uma surpresa
Eu fico feliz, fico muito emocionado e todas as sessões que faço em homenagem à advocacia são sessões que faço na mais absoluta convicção de que quando um advogado atua, qualquer que seja o ramo do direito, ele não defende apenas a pessoa que representa. Quando um advogado atua, ele defende muito mais do que isso. Ele defende um princípio. O princípio de que nenhum de nós poderá ser privado de nossos direitos, aviltado em nossa honra, atingido em nosso patrimônio ou liberdade, sem estrita obediência aos princípios derivados do Estado democrático de direito. Sem a presença do advogado, o Estado se transformaria num leviatã, na qual a tese apresentada pela acusação não encontraria antítese da defesa, inviabilizando a síntese de um pronunciamento judicial seguro, sereno, prudente, atento às provas, responsável, equidistante e, portanto, justo. E é por esta razão que sem advogado não se faz justiça. Desde que James Watt inventou a máquina a vapor no final do século XVIII, dando início à Revolução Industrial, que substituiu a manufatura pela produção em larga escala, provocando um gigantesco êxodo rural para as áreas urbanas, diante de um Estado omisso, não interveniente, que se limitava a fixar regras e zelar pelo seu cumprimento, de um Estado notabilizado pelo laissez-faire, laissez-passer, que interessava a burguesia ascendente, que assim conseguia preservar o seu maior poderio econômico sobre a força de trabalho cada vez mais explorada. Nas minas de carvão da Inglaterra, mineiros trabalhavam por até 18 horas diárias, sem qualquer tipo de direito, sem qualquer respeito à sua integridade, morrendo em poucos anos em condições insalubres e à míngua de qualquer assistência. Até que em 1917, a primeira Constituição que consagrou neste nível os direitos trabalhistas no México, e depois a Constituição de Weimar em 1919, só para lembrar um pedaço das aulas magistrais do professor Amaury Mascaro do Nascimento, ali se iniciava uma nova etapa na visão dos direitos humanos, uma visão que via o Estado como encarregado de prestações positivas para respeitar a dignidade daquele que com sua força ajuda a produção e a edificar esta grande nação, no nosso caso, que é o Brasil. Fiz como deputado estadual, como deputado que tem a prerrogativa de convocar sessões solenes, porque aquele que não é útil no que faz, não justifica a sua própria existência. Como numa passagem do Evangelho, em que Jesus Cristo, ao tentar colher um figo de uma figueira que estava seca, determinou que aquela árvore secasse para sempre, porque a árvore serve para dar frutos. Estes são os frutos que posso dar nesse momento, no exercício de meu mandato. São os frutos que o professor deu para tantos alunos, para tantas pessoas que ajudou a formar. São os frutos que o Tribunal Regional do Trabalho dá na faina diária do seu trabalho de julgar as demandas trabalhistas. Que os ex-presidentes, Dr. Cláudio Perón Ferraz, sempre deram na entrega do apoio aos advogados trabalhistas. E agora o Dr. Ricardo Schmidt o faz com tanta serenidade, tanta grandeza, tanta nobreza de alma. Esta era uma sessão solene que eu não gostaria de encerrar, dada a sua importância e a imensa honra que para mim foi presidi-la. Mas esgotado o objeto da presente sessão, a presidência agradece a todas as autoridades, a minha equipe, a nossa querida Anitta, a Delmíndia Costa, sempre tão dedicada,
tão espevitada, mas tão compenetrada no seu trabalho, aos Cláudios, pai e filho, ao Flávio, ao Marcel e João Silvestre Borro, pais e filhos, ao nosso Wellington, ao Ney, ao Marco Antônio, ao Felipe, à Alessandra, ao Daniel, ao cerimonial, que cumprimento na pessoa da Vera, um cerimonial de excelência, que dignifica esta que é a maior Assembleia Legislativa do país, aos funcionários do serviço de som, da taquigrafia, do serviço de atas, tantas pessoas envolvidas no trabalho, da Secretaria-Geral Parlamentar, da imprensa da Casa, da TV Legislativa, das assessorias policial, civil e militar, bem como a todos que com suas presenças dignificaram e colaboraram para o êxito desta solenidade. Declaro encerrada esta sessão e convido a todos para um coquetel que será servido no Salão dos Espelhos. Que Deus nos abençoe nessa nossa faina de trabalho. O presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo falou da data e dos 70 anos da CLT. A CLT ela foi um instrumento de evolução social muito importante para o brasileiro, para o trabalhador brasileiro. E nada mais justo do que comemorar os 70 anos e essa data histórica para a advocacia trabalhista com mais um aniversário dentro da Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, patrocinada a ideia pelo deputado Fernando Capês. O advogado trabalhista ele exerce uma atividade fundamental para a evolução e respeito dos direitos e garantias individuais no país, né? Com muita honra, venho representar a OAB. Cada vez mais a OAB está se aproximando da Associação Trabalhista, né? Ela identificou, isso já documentado, que hoje atuam mais de 50% dos advogados atuam na área trabalhista. E no último congresso em Ubatuba, recentemente, o Dr. Marcos da Costa disse que a nossa classe é a mais unida. Nós temos congressos, reuniões, encontros, e realmente, né? E hoje a OAB faz parceria com a associação, tanto extra quanto judicialmente. Nós temos uma ação em andamento no CNJ com relação à cisão e jurisdição da Justiça do Trabalho. Eu me sinto muito orgulhosa que eu fui convidada para falar em nome dos ex-presidentes da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, que realmente tem um papel muito importante na luta e na conquista dos direitos do trabalho no Brasil, e acho que esse dia realmente tinha que ser comemorado. É um dia muito importante para toda a sociedade brasileira, porque os advogados trabalhistas mantêm vivo o direito do trabalho e a proteção dos trabalhadores. Um dos maiores advogados trabalhistas do Brasil, Dr. Amaury Mascaro Nascimento, fez questão de participar da comemoração e elogiar a iniciativa do deputado Fernando Capês. O advogado trabalhista ele tem uma importância social muito grande. É como a lima, que lima a aspereza da luta de classes. Ele vai tentando as suas conciliações, ele vai tentando ajustar os interesses contrapostos, e ele vai prestando com isso um serviço de grande importância para a sociedade. Eu não me lembro de outra ocasião em que tenha sido ressalvado o advogado trabalhista. Essa é a primeira. Durante a solenidade, foram entregues placas alusivas aos homenageados por relevantes trabalhos prestados à Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e em comemoração ao Dia do Advogado Trabalhista, que acontece em 28 de setembro, instituído pelo deputado Fernando Capês nesta Casa de Leis. Houve uma época, sobretudo logo após a Revolução Industrial, no século XIX, em que o Estado não intervinha de forma alguma na economia. Deixava o mais forte, que é o capital, prevalecer e oprimir o mais fraco, que era a força do trabalho. Mineiros nas minas de carvão da Inglaterra trabalhavam até 18 horas, sem qualquer tipo de direito, morrendo em poucos anos à míngua de maior assistência. Surgiu a legislação trabalhista, o acesso aos direitos sociais como uma derivação dos direitos humanos. E hoje esta Assembleia faz homenagear os direitos do trabalho, e os advogados trabalhistas é também homenagear uma das etapas na evolução dos direitos humanos. Por isso, a Assembleia Legislativa se engalana e fica feliz de sediar esta justa homenagem ao advogado trabalhista e aos 70 anos.